Últimas notícias do São Paulo, bora falar sobre a saída de Jandrei, que está na reta final, trazer detalhes sobre as modificações na lista de inscritos e contar um pouquinho do motivo do Juan ainda estar inscrito e trazer detalhes sobre o leilão em relação ao Lucas Ferreira. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. São Paulo fez 3 modificações na lista de inscritos e ainda manteve o zagueiro Juan. Bora explicar esses detalhes. O São Paulo colocou na lista os atacantes Gonzalo Tapia e Juan de Neno, ambos contratados na última, ainda nesta janela de transferências, e o volante Luan, que ainda não estava inscrito na competição. O Luan, quando ele retorna aos treinamentos, o São Paulo já tinha feito ali a lista de 50 nomes, como ele não fazia parte nos planos naquela ocasião, foi por isso que ele acabou ficando de fora. E aí o São Paulo tirou os atletas que já não estão mais no elenco. Então, o Igor Vinícius acabou saindo dessa lista, o próprio Matheus Alves também acabou saindo dessa lista dos jogadores, então, e ainda teve o Santana, o Gustavo Santana, que é um jogador das categorias de base. Então, aí o São Paulo tirou essas 3 peças para a inclusão desses 3 jogadores que vêm sendo, pelo menos relacionados para as partidas com o técnico Hernan Crespo. A novidade, podemos dizer assim, foi a manutenção do Juan Tressoldi, porque o atleta já não faz mais parte dos planos do São Paulo. Ele terminou o seu empréstimo no último dia 30 de junho e desde então ele já não é mais jogador do São Paulo. E aí a gente traz um pouquinho do que a gente conseguiu apurar dessa situação. A gente já trouxe aqui que o motivo hoje da não vinda do Juan Tressoldi é bem mais da parte do seu staff, que está chateado e triste pela forma como o jogador saiu naquela ocasião. O Juan, ele estava com uma lesão no joelho, que ainda não se sabia muito até a gravidade dessa contusão, e a alegação do São Paulo é de que, como não sabia ali os próximos passos dessa contusão, o São Paulo preferiu não fazer a contratação do Juan por mais uma temporada, por um empréstimo de mais uma temporada. E não era o Sassuolo nunca foi mais um problema. O São Paulo, o staff do jogador trabalhou incessantemente para a permanência do zagueiro no São Paulo, era uma vontade do jogador, o jogador gostaria de ficar no São Paulo, e a Sassuolo tinha a liberação, mas o São Paulo, no fim das contas, preferiu que isso não acontecesse. E aí agora tem esse imbróglio, porque o São Paulo vai precisar talvez de um poder muito grande de persuasão para mostrar para o staff e para o Juan que realmente seria uma boa possibilidade. Isso porque o São Paulo tem um tempo maior para acertar com o Juan. Em um primeiro momento está descartado por conta desses assuntos, mas justamente a estratégia de manter o Juan na lista de inscritos é como uma esperança por parte do departamento de futebol de, quem sabe, conseguir aí a contratação do Juan. O São Paulo teria até pelo menos a segunda-feira do dia, às 2 horas da tarde, para inscrever o jogador no bid. Ele caindo no bid até segunda-feira, às 2 horas, ele poderia estar disponível para enfrentar o Atlético Nacional, e aí poderia viajar rapidamente, enfim, mas é tudo muito mais uma expectativa e torcida do que propriamente algo mais concreto, e aí a expectativa é do São Paulo não conseguir a contratação do zagueiro Juan, mas a gente sabe como é o mercado. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos aí para entender de fato o que pode acontecer nesse sentido. O que você acha disso tudo? Quero saber muito a sua opinião aqui nos comentários. Antes da gente continuar, se torne membro deste canal para você ter conteúdo exclusivo. Além dos vídeos exclusivos para os membros deste canal, temos também as lives de pré e pós-jogo, onde os membros podem fazer a sua participação, além do nosso grupo do WhatsApp, que a gente conversa bastante e troca muita ideia. Hoje pela manhã, no sabadão também, já foi bem movimentado, inclusive o Carlos acabou entrando no nosso grupo. Seja muito bem-vindo, aí é mais um membro do nosso canal. Bora continuar trazendo mais informações sobre o tricolor paulista. Temos informações aí para trazer em relação a Lucas Ferreira. Mais uma novidade, um leilão que tem sido feito em relação ao jogador, que a gente já deixou claro. A informação que temos é que, em um primeiro momento, o Lucas Ferreira gostaria de permanecer e ter mais espaço sob o comando do técnico Hernan Crespo, mas o São Paulo, com as suas dificuldades financeiras corriqueiras, pretende negociar o atleta em definitivo.
Agora, o São Paulo, que já tinha um encaminhamento da sua parte em relação ao Shakhtar Donetsk, pode ver a situação talvez dar uma melhorada para você. Por quê? Uma informação que foi dada lá pelo Eder Traskiri no UOL, e a gente corrobora e traz mais detalhes: o Olympiacos, o time da Grécia, o time inclusive do Marinakis, está disposto a investir na contratação do jogador do São Paulo, do camisa 48 tricolor. A expectativa é do Olympiacos apresentar uma proposta de até 13 milhões de euros, o que talvez melhoraria as condições para o tricolor paulista. O São Paulo tenta pelo menos ali uma oferta de 10 milhões de euros e ainda ficar com pelo menos ali 10% de uma venda futura. Ainda essa proposta não foi enviada oficialmente, foi uma sinalização por parte do clube grego, o que já foi o suficiente para a diretoria dar uma estagnada nas conversas com o Shakhtar Donetsk, já vendo que o Lucas é um jogador que é promissor, que pode render ainda mais do que os 10 milhões de euros que o Shakhtar se dispôs e fez uma proposta oficial para pagar. Então o São Paulo deu uma segurada e aguarda aí para ver se realmente o Olympiacos faria aí esse movimento para a contratação do Lucas Ferreira por um valor um pouco mais superior aí, que poderia chegar a 13 milhões de euros. Tem aí uma questão ali na FIFA que está em trâmite de uma proibição ali de negócios do mesmo clube, ou de clubes do mesmo grupo. Mas antes ainda disso, a conversa ali é de que o Lucas Ferreira passaria ali por um intercâmbio no Olympiacos e num futuro não muito distante já poderia se tornar reforço do Nottingham Forest. Como isso seria feito, qual maracutaia poderia ser feito, a gente ainda não sabe. Pode ser, por exemplo, o clube que compre seja o Nottingham Forest e o empreste por uma temporada ao Olympiacos, pode ser algo nesse sentido, mas seria a ideia aí, lembrando que o Nottingham Forest também é um clube do grupo Marinakis, o Marinakis que tem toda essa história de ser o investidor ali das categorias de base do São Paulo. O que você acha dessa história do Lucas Ferreira? Eu quero saber a sua opinião de um leilão que está acontecendo aí com o jogador Lucas Ferreira, que deve pelo menos começar a partida no banco de reservas no confronto contra o Vitória. Antes da gente continuar o vídeo de hoje, trazer ainda mais informações, quer comida afetiva com qualidade, saudável e com preço justo? Manda cá! A nossa parceira aqui do canal, o link está aqui embaixo na descrição para você poder fazer o seu pedido. E ainda tem o nosso cupom de desconto Alexander para você ter 15% de desconto, além de frete grátis até o dia 15 de agosto. Não perca tempo, você vai gostar bastante da Manda Cá. Bora fechar o vídeo de hoje para a gente terminar aqui as informações e aí você ir lá para o nosso pré-jogo. A partir das 5 horas estaremos ao vivo junto com a Rádio Futimais, diretamente lá do estádio do Morumbis, para trazer todas as expectativas, os detalhes, os bastidores aí desse confronto. Vamos ficar ao ar até às 6h30, o jogo começa às 6h30, você curte a transmissão na Rádio Futimais e volta para cá, que a partir das 8h30 teremos aqui o nosso pós-jogo para a gente falar da vitória do São Paulo Futebol Clube, sempre torcendo aí para o tricolor paulista conquistar os 3 pontos que serão fundamentais aí na briga pelo Campeonato Brasileiro. Bora fechar o vídeo de hoje aí? Vamos aproveitar ainda um pouquinho de mercado da bola. Jandrei não é mais jogador do São Paulo, basicamente, pelo menos até nesta temporada. São Paulo e Juventude já estão nas trocas de minutas de contrato para que o goleiro se torne reforço do Juventude. Existe uma expectativa do seu nome ser registrado no BID até a segunda-feira, para às 8 horas da noite, lá em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, o jogador já esteja disponível para a partida contra o Corinthians. Juventude e Corinthians terminam a rodada do Campeonato Brasileiro, a 19ª rodada do Brasileirão, na próxima segunda-feira. O jogador já foi retirado da delegação do São Paulo, não fez parte da concentração, sequer se reapresentou ao elenco depois da derrota contra o Atlético Paranaense, inclusive já preparou todas as suas coisas, realizou exames médicos e já está tudo basicamente acertado. Resta somente questões burocráticas ali para ele ser anunciado oficialmente como novo reforço do Juventude. Nessa negociação, o São Paulo vai pegar ali de 20% a 30% dos direitos do Nicolas, que é um jogador que está já no Sub-17 do Tricolor Paulista e que tem ainda 50% do São Paulo e 50% do Juventude. Como taxa de empréstimo, esse percentual será repassado ao São Paulo.
Além de tudo, o São Paulo pagará 50% dos vencimentos do atleta até o término do ano. Lembrando que o São Paulo tem contrato com o Jandrei até dezembro de 2026. Essa renovação contratual que aconteceu ainda em 2023, inclusive com aval do técnico Dorival Júnior. Ele escolheu o seu goleiro reserva. Na época tinha Jandrei e Felipe Alves. No fim das contas, ele queria o Jandrei, com quem ele tinha trabalhado no Atlético Paranaense. Aí, ao término da temporada, ali, o São Paulo liberou o Felipe Alves, que depois também passou por Fluminense e outros clubes, e ainda também não conseguiu mais destaque nacional como ele tinha conseguido na Copa Sul-Americana com a camisa tricolor. Então é o fim da passagem do Jandrei no São Paulo, e ainda algumas pessoas afirmam que dificilmente, mesmo ele tendo contrato com o São Paulo até 2026, que ele voltará a vestir a camisa tricolor. Inclusive a ida para Caxias do Sul foi estratégica, porque o staff do atleta já tem a informação de que vários familiares do Jandrei estão, né, no Rio Grande do Sul. Ele nasceu ali numa pequena cidade ali do Rio Grande do Sul, então em Porto Alegre ali, a maioria da sua família está por lá, então a ida para Caxias do Sul seria justamente também para ter essa aproximação com a família depois de tudo que aconteceu nessa passagem que não foi nada positiva para ele com a camisa tricolor. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, os comentários estão abertos. Deixe seu like, seu hype, inscreva-se no canal e se torne membro. Aguardo vocês a partir das 5 horas aqui mesmo, neste canal. Um abraço para todo mundo, até a próxima!